quais são algumas das características e benefícios que a utilização da metodologia traz para a gente. O principal deles são benefícios culturais, né? Os OKRs, eles são realmente uma mudança, eles necessitam realmente de uma mudança cultural, tá? Para que eles consigam funcionar de forma adequada. Eles não são uma forma normal de você simplesmente definir metas e anunciar, né, para a organização, como a gente já viu. Todos da empresa participam, né? Existe uma transparência e tudo isso está relacionado à cultura, né? Então, se você tem uma empresa onde a transparência não é importante ou a definição de metas não é importante, provavelmente não, é certeza que a metodologia não vai funcionar. Então, ou você se adequa à cultura, à forma de trabalho que os OKRs traz, né? Ou você não vai ser uma metodologia que você vai conseguir tirar o proveito que ela propõe, tá? E o maior impacto, então, do uso do OKR nas organizações, né, além do gerenciamento de metas, principalmente para aquelas que se concentram exclusivamente em métricas e KPIs, é essa mudança cultural, né, tirando o foco, então, da saída, né, da quantidade de trabalho que é feita para os resultados atingidos, né? Então, você para de se preocupar com coisas como eu mencionei, né, quantidade de horas ou quantidade de atividades realizadas, para focar realmente no impacto que você teve, né, para a empresa, né, nos objetivos que ela busca e que foram planejados. O alinhamento estratégico é importante porque ajuda toda a empresa, né, desde os gestores até os colaboradores, a terem a visão de onde que o trabalho que está sendo realizado por eles e pelas suas equipes está auxiliando ao objetivo principal, aos objetivos principais da organização. Então, você tem essa visão, todo mundo tem, né, de quais são os objetivos estratégicos da empresa, quais são os objetivos táticos das equipes, e todos podem acompanhar isso em tempo real. Então, existe um alinhamento muito grande, né, quando a gente utiliza OKRs. Tá? Outro ponto característico aqui é o foco. Por quê? Porque quando você define os objetivos, você está definindo exatamente aquilo que é prioritário, né? Aquilo que é importante. E todo o teu trabalho de acompanhamento, de definição de iniciativas, de ações que vão ser realizadas durante o dia a dia, vai estar focado no atingimento dos objetivos que foram definidos. Então, vai existir um foco muito maior das equipes e também das pessoas ali, dos colaboradores, no trabalho que é mais importante, que vai resultar num atingimento maior, né, dos objetivos que foram propostos. Em vez de você ficar ali perdido no meio de todas as atividades que você tem para fazer no dia a dia, né, você vai priorizar aquilo que realmente vai ajudar a tua equipe a atingir os objetivos. A metodologia OKR, ela é uma excelente ferramenta de engajamento das equipes. A gente pode utilizar a metodologia justamente para fazer com que as pessoas participem na hora da definição dos objetivos, para que elas se envolvam na hora de acompanhar e fazer a gestão dos objetivos da sua própria equipe. E elas vão perceber, ao fazer isso, que elas vão estar participando e vão estar tendo uma visão muito maior, né, do impacto que as ações e as atividades que elas estão realizando, né, durante o dia a dia delas de trabalho, está ajudando a sua equipe, né, a atingir os objetivos que foram definidos durante o trimestre. Então, quando isso acontece, né, quando as pessoas acabam participando, elas se sentem muito mais engajadas em buscar o resultado, porque ela fez parte daquilo, não foi uma coisa que foi imposta para ela, né, não foi um número, uma meta que foi passada. Foi um objetivo que foi definido em conjunto ali com a equipe, né, para que a equipe buscasse auxiliar a organização nos objetivos maiores. Então existe esse engajamento que a metodologia traz, que é um diferencial muito grande também. Outra coisa da metodologia OKR que ajuda bastante e que auxilia bastante ela ser uma metodologia bem famosa para as empresas do Vale do Silício, é que ela se enquadra muito bem com outras metodologias, como por exemplo a Lean Startup e metodologias ágeis, né, que trabalham com ciclos curtos de feedback, onde você está fazendo experimentações
constantes ali para ver se você está conseguindo resolver o problema que você está se propondo a resolver. E além disso, a metodologia se enquadra muito bem na filosofia startup, porque a maioria das startups elas operam num mercado totalmente volátil, né, que muda toda hora e elas precisam estar se adaptando. Então, utilizando um ciclo curto de planejamento de metas, você consegue avaliar se o caminho que você definiu e o caminho que você está seguindo já não se tornou obsoleto, né? Então, em vez de você ter ali um grande planejamento anual, né, que normalmente é feito e que fica estático ali, você vai trocar isso por um ciclo trimestral de planejamento, né, que vai te dar uma mobilidade, né, uma adaptação a mudanças muito maior. Tá? E devido ao ambiente, né, que muda constantemente de mercado, principalmente para empresas que trabalham, né, dessa forma que a gente falou, o OKR encaixa perfeitamente, porque a metodologia ela justamente foi criada para que você consiga, né, identificar se ali os objetivos estão sendo atingidos, você ter esse feedback rápido e você mudar se você quiser a direção. Então, quando você utiliza a metodologia OKR, você não tem ali o planejamento escrito em pedra ali que você vai ter que executar o ano todo, independente se alguma coisa mudou no decorrer do caminho, né? Você trimestralmente ali você vai estar fazendo o planejamento das equipes e semanalmente ali você vai estar acompanhando junto com a equipe o andamento ali do objetivo, né, e das ações que estão sendo realizadas. Então, você vai ter esse feedback rápido, possibilitando, né, mudanças rápidas também. Transparência, né? A gente já comentou que a metodologia OKR ela traz consigo uma transparência muito grande, justamente porque os OKRs eles são públicos, eles devem ser públicos e visíveis para todo mundo da empresa. Eu, independente do meu setor, da minha área de atuação, né, ou da minha localidade, eu preciso saber quais são os objetivos e resultados chaves que as outras pessoas, né, as outras equipes e a própria empresa está tentando atingir, para que eu consiga enxergar, né, a relação do trabalho que eu faço com os objetivos da própria empresa. Então, por isso que traz transparência, né? Todo mundo sabe o que a empresa está buscando, todo mundo sabe o que a própria equipe está buscando, o que o seu colega está buscando atingir, né? E isso é uma mudança cultural muito importante. Então, OKRs eles realmente ajudam todos a enxergar onde os seus esforços estão ajudando a empresa, né, a atingir os seus objetivos. Outra característica aqui importante da metodologia é que, diferente das metodologias padrão, né, de definição de metas, como eu já mencionei também, não existe aquela definição somente de cima para baixo, né, que a gente chama de top-down, ou seja, onde o gerente, né, ou os gerentes definem e repassam as metas para todo mundo, né, e os colaboradores simplesmente recebem ali quais são os números que eles devem buscar atingir, certo? Na metodologia OKR não. Por quê? Porque a definição, né, dos OKRs, a partir da definição dos OKRs organizacionais, né, as áreas elas vão definir os seus OKRs sempre alinhados aos OKRs da organização. Tá? Então você vai ter as duas direções, você vai ter tanto aqueles objetivos que vão estar sendo definidos top-down, que são os objetivos mais estratégicos, e ao mesmo tempo você vai estar também tendo objetivos que vão estar sendo criados bottom-up, ou seja, né, de baixo para cima, né, através das próprias equipes e colaboradores. Tá? Então os times eles vão definir e alinhar os seus OKRs aos da própria área e as áreas vão alinhar os seus OKRs com o da organização. Tá? Então é assim que funciona essa questão da definição dos OKRs, né? É uma definição que é feita não somente de cima para baixo, mas também, né, de baixo para cima. E esse percentual que eu coloquei aqui de top-down 40% e bottom-up 60%, ele não é um percentual que a gente deve levar ao pé da letra, tá? É simplesmente uma forma de a gente entender que a maior parte, né, dos objetivos, dos OKRs, eles são definidos pelas equipes, né? Então, eles vão ser definidos bottom-up, ou seja, de baixo para cima, com a participação dos integrantes de cada equipe ali,
tá? Enquanto que os objetivos mais estratégicos da organização vão ser definidos ali pelos gestores, né, de forma top-down. Então existe esse encontro, né, muito legal de definição para os OKRs. Então aqui, né, mais um slide da apresentação original que simplesmente reforça algumas coisas que a gente já falou, né, que os OKRs, então, eles são definidos trimestralmente e anualmente, né, ou seja, os OKRs das equipes ali que são táticos, eles são definidos trimestralmente, e os OKRs mais estratégicos da organização são definidos anualmente, tá? E eles devem ser, né, mensuráveis, né, eles podem ser definidos a nível pessoal de time ou de empresa, eles são públicos para toda a empresa, né, conforme a gente falou na questão da transparência ali, e eles são avaliados a cada trimestre. Outra característica muito legal aqui da metodologia se chama Stretch Goals, tá? O que são Stretch Goals, então? São metas extremamente ambiciosas que fazem com que as pessoas tenham que sair da zona de conforto, basicamente. Eles são metas que fazem com que as equipes até mesmo possam ter que se reinventar para alcançar, tá? Essas metas a gente chama então de moonshots, ou seja, né, tiros na lua. A gente costuma utilizar essa nomenclatura para definir essas metas, que são metas muito ambiciosas, tá? E essas metas, elas fazem parte da cultura de OKR, ou seja, se você está utilizando a metodologia OKR, os objetivos eles precisam ser objetivos audaciosos, né? O objetivo aqui da metodologia é justamente a alta performance, né? Você fazer com que as pessoas busquem aquilo que talvez elas achassem que elas não conseguiriam atingir em primeiro momento, tá? Então, o Stretch Goal seria exatamente isso. Esse conceito, né, traduzido, ele seria mais ou menos algo como metas esticadas, né, algo assim, para mostrar que é uma meta assim, difícil de ser atingida, né? Então, quando você trabalha com OKR e você está atingindo todas as metas, é porque você está definindo metas que são muito fáceis, né? Você não está utilizando os moonshots, né, os stretch goals ali, as metas audaciosas. Você está simplesmente traçando metas que são metas que não são audaciosas o suficiente, né, para a metodologia. Então, isso iria contra o próprio propósito, né, da metodologia OKR, tá? Então, quando que você sabe que você está realmente utilizando um stretch goal? Então, quando a meta, então, ela te tira da zona de conforto, ela faz você ir atrás de objetivos que você acha que não consegue alcançar, né, pelo menos ainda não consegue. Elas fazem você alcançar coisas que você não conseguia antes, e elas devem ser difíceis, mas não tão difíceis ao ponto de te machucar, ou seja, te desmotivar, né? Então, esses aqui são alguns pontos assim que definem um stretch goal, né? Uma meta esticada ou um moonshot, né? Eles têm que são metas audaciosas que vão tirar as equipes da zona de conforto. Só que também elas não podem ser aquele negócio que você olha e diga, meu Deus, isso aqui, né, é absurdo, né? Não pode. Você tem que ser aquela meta que você olha e diga, não sei se eu consigo, né? Mas que você veja que é possível, sim, se você pensar de uma forma diferente, se você fazer as coisas de uma forma diferente, você vai chegar perto, pelo menos, de atingir ela, tá? E aqui a diferença, então, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre o moonshot, né, que seria o que a gente falou até agora, dos stretch goals, e os roof shots, né, que seriam tiros no telhado, digamos assim, né. A diferença é de distância, digamos assim, né. O tiro na lua seriam metas muito audaciosas, né, e o roof shots aqui seria uns tiros um pouco menores, digamos assim. Então, de um lado ali a gente tem os stretch goals, né? E do outro a gente tem metas difíceis, mas que são alcançáveis. E quando a gente fala dos moonshots, a gente está falando então de coisas que vão além do limite do que parece ser possível, né? Que é justamente aquilo que a gente falou. E os roof shots não, eles são feitos para não serem atingidas 100% do tempo, só que é uma meta que você olha e você pensa assim que você conseguiria atingir sim, se você se esforçasse o suficiente. Tá? E enquanto no moonshot você tem como sucesso, né, quando você define um stretch goal,
o sucesso é você atingir 60% ou 70% dessa meta, né? Quando você faz isso, você realmente sabe que você está indo bem, porque justamente o objetivo era um objetivo muito audacioso, né? Então é uma outra forma de pensar. Já aqui nos roof shots, né, o sucesso é atingir entre 80% e 90%. Perceba que nenhum dos dois casos que eu estou apresentando aqui, a meta é atingir 100%. Tá? Porque quando você atinge 100%, segundo a metodologia dos OKRs, conforme a gente conversou agora, né, isso vai contra os propósitos dela. Ela quer justamente fazer com que as equipes tenham uma alta performance, né, busquem stretch goals, né, moonshots. Só que para isso você não pode definir metas que sejam alcançáveis 100% do tempo. Se isso estiver acontecendo, com certeza a tua definição de OKRs ela não está correta, ela está pouco audaciosa, tá? Digamos assim. Então aqui no Moonshot você vai ter, você vai considerar sucesso quando você atingir 60% ou 70% dessa meta, porque você sabe que ela é muito grandiosa, tá? E aqui nos Roof Shots, que é onde a gente deve começar, né? Então a gente deve definir metas sim, audaciosas, mas que sejam alcançáveis, e que o sucesso dessas metas variariam entre 80% e 90%, tá? Quando a gente atinge esse percentual, significa que a gente foi super bem, tá? Então o correto é começar aqui pelos roof shots e deixar realmente os stretch goals, né, os moonshots para depois, para quando a metodologia estiver um pouco mais integrada à tua cultura, né, um pouco mais madura. Bom, e para finalizar então essa parte aqui de origem, entendimento do que são OKRs, né, qual é a origem deles, quais são as características e benefícios, eu gostaria de terminar então com essa citação aqui do Richard Costello, né, que foi um CEO da Twitter entre 2010 e 2015, e perguntaram para ele assim, então, né, o que você aprendeu com o Google e aplicou no Twitter, né? E a resposta dele foi a seguinte: o que vi no Google e definitivamente apliquei no Twitter são OKRs, Objetivos e Resultados-Chave. Essa é uma ótima maneira de ajudar todos na empresa a entender o que é importante e como você medirá o que é importante. É essencialmente uma ótima maneira de comunicar a estratégia e como você vai avaliar a estratégia. E é assim que tentamos usá-los. À medida que você cresce uma empresa, a coisa mais difícil de escalar é a comunicação. É notavelmente difícil, e os OKRs são uma ótima maneira de garantir que todos entendam como você medirá o sucesso e a estratégia. Então veja que legal como que o Richard conseguiu resumir aqui tudo aquilo que a metodologia traz, né, de benefício e de característica, né, em poucas palavras, né? Então realmente é uma maneira de você comunicar a estratégia, de como que você vai avaliar a estratégia, né, do que é o sucesso, como você vai medir o sucesso, para que todo mundo possa entender e participar disso, né? Então realmente os benefícios que a metodologia OKR traz são muito legais e a gente vai conhecer a fundo a partir de agora para que você consiga utilizar ela com a tua equipe de trabalho. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, gostado do conteúdo, das dicas, e até a próxima aula. Um grande abraço.